bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de começar a estar falando sobre explicando Tolkien do Ronan Kingsley, eu queria estar conversando com você, dando uma dica, na verdade informando a você uma situação. O que eu estou fazendo? A partir de novembro e dezembro eu começo a inserir vídeos às quartas-feiras, e nesse processo inicial eu estou jogando podcasts, que são os podcasts dos primeiros vídeos que eu fiz já lá há um ano atrás, e você já tem pelo menos dois para acontecer, os três primeiros vídeos que eu gravei já naquele período do Virando as Páginas, eles estão virando podcast. Às vezes você está dirigindo, você está querendo estar no ônibus, você não quer a imagem, quer só o som, mas eles estão sendo inseridos dentro do YouTube. Já existe também os podcasts do Virando as Páginas lá no Spotify, mas eles não são completos. E eu estou recomeçando isso via YouTube. Se você quiser, então, dar uma sacada pelo YouTube desses podcasts novos. O primeiro que já saiu foi Aprendendo a Ler, né? Como aprender a ler ou como gostar de ler, que foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal ainda naquele período do estúdio. Bom, antes de tudo, peço a você, curta o canal, participe do canal, já se inscreva, dá um like, porque quando você dá o like, o YouTube entende, ou os algoritmos do YouTube entendem que você gostou e que podem repetir a dosagem de vídeos e informação para vocês. Às vezes isso não acontece, coisas do YouTube, coisas do algoritmos, coisas das irregularidades digitais, mas é por aí que a gente tem que fazer. Então, se você gostou, se você quer participar, se você está com a gente, curte o canal e curta o vídeo também. Se inscreva no canal e curta o vídeo também. Estou aqui com Explicando Tolkien do Ronan Kingsley. Só para que você tenha noção, vou mostrar para vocês quem é o Ronan Kingsley. Talvez o Ronan Kingsley esteja há 40 anos estudando e falando de Tolkien. Inclusive ele faz parte da The Tolkien Society desde 1980, participando diretamente. Ele está, com certeza, ele é o maior conhecedor de Tolkien, da lenda tolkieniana, da história e o mundo tolkieniano. O Ronan Kingsley é considerado na América o primeiro e o maior conhecedor do conteúdo que o Tolkien deixou pra gente, do legado de Tolkien pra gente, não somente dos livros, como da história do próprio Tolkien, e ele está entre os 10 maiores conhecedores. Então você tem um brasileiro mergulhado na história de Tolkien, no mundo tolkieniano, e principalmente alto conhecedor do legendário, conhecedor de todos os propósitos que Tolkien teve no escrever o livro, como eles aconteceram. E ele, em 2003, incentivado pela Martins Fontes, pelo Alexandre Martins Fontes, que era o editor da Martins Fontes Paulista da época, ele escreveu este livro aqui, tá certo? Explicando Tolkien do Ronan Kingsley. Se você gosta, eu vou dar uma indicação, porque eu falo variadamente de livros. Você deve estar até vendo ali que está vazio, porque eu botei muitos livros do Tolkien aqui. São dois escritores que eu tenho muita adesão, o Tolkien e o C.S. Lewis, não por acaso, amigos, e também as poesias do Warren Buffett. Tá? Todos os três faziam parte do Wikileaks, inclusive o Christopher Tolkien, que é o filho de Tolkien, que vai ser o cara responsável em trazer para vocês, por exemplo, o Silmarillion, em 1974. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vou dar umas dicas rápidas sobre esse livro. Aqui a primeira capa dele mostra aqui em Oxford, quando ele esteve em Oxford em 1980, e esse cara que está por aqui, ó, ele apareceu do nada e ficou, e essa história aqui ficou meio que icônica naquele período quando ele esteve no Everett College. Tá? Este livro, ele também está sendo muito bem definido lá pelo Tolkien Talk. Aliás, eu queria estar indicando o Tolkien Talk para vocês. Quem gosta de Tolkien, quem quer mergulhar mais, o Tolkien Talk trabalha muito isso. O pessoal consegue trazer pra gente todo o ideário do contexto de formação do Tolkien. De vez em quando visitam o Warren Buffett, visitam o C.S. Lewis, obviamente porque eram amigos de Tolkien e que fazem assim uma certa interlocução. Só para que vocês tenham noção, o Tolkien foi altamente elogiado pelo C.S. Lewis, tanto no livro do Hobbit, quanto também no Senhor dos Anéis. Inclusive o Lewis escreveu isso em tabloides, elogios
análise crítica da obra de Tolkien. Tolkien era mais ranhento e, por exemplo, em Nárnia, ele ficou meio que desagradado por conta do fato de Lewis ter misturado entes e mitos de várias culturas da Europa dentro de um mesmo texto. Ainda assim, Nárnia se tornou aquilo que você já deve conhecer. É difícil alguém não ter conhecido o conteúdo de C.S. Lewis em Nárnia, sabendo que ele não se limitou apenas a este conto, a esse romance infantil. Ele trabalhou sobre outras óticas no campo da teologia, da crítica literária, da análise crítica social. Outro grande monstro do qual eu tenho muita adesão, gosto demais. Este livro aqui, ele tem algumas validades. Antes de tudo, também indicar um outro canal. Se você quer ouvir a história dramatizada, tanto do Hobbit quanto dos Seus Anéis, você vai lá no canal do YouTube, eles também têm no Spotify e eles também têm numa página na internet chamada canal Fantasia. Tá aí, eu estou colocando para você ouvir o telão lá, a foto do Fantasia, para que você possa curtir esse canal. Muito legal, tá viajando, coloca lá, você vai ouvindo a história dramatizada do Senhor dos Anéis. Um vídeo de 11 horas, do Hobbit eu acho que são de 8 horas. Se você tiver disposição a gostar, muito interessante, muito legal. Você está ouvindo e pode até introduzir, caso você queira que o seu filho passe a gostar, a sua filha passe a gostar desse ambiente tolkieniano. Você pode estar lá meia hora por dia colocando, primeiro de forma auditiva e depois ele vai se interessar a ler. Primeira parte do livro, uma parte não só da disposição do Ronan Quincy, ele é tão importante que eu vou mostrar para vocês aqui. O livro Árvore e a Folha, da Martins Fontes Paulista. Ronald Edward Kinsey foi o tradutor, membro da Tolkien Society do grupo linguístico Quandly. Ronald Edward Kinsey. Mas vamos lá para um livro, Beren Lúthien, que tem muito a ver com a vida emocional do Tolkien, né? Tradução dele, Ronald Kinsey. Outro livro, vamos pegar um outro livro qualquer? Tá bom, vou pegar aqui O Senhor dos Anéis, quando chegou ao Brasil. É interessante até dizer isso, porque já existia O Senhor dos Anéis, traduzido em português de Portugal pela editora Europa América. E a Martins Fontes conseguiu isso por conta de um contato direto com a HarperCollins. E aí pôde trazer esta obra no português do Brasil. Foi quando chegou esse livro aqui, inclusive este livro que eu estou citando aqui do Edward Kinsey, o Explorando Tolkien, ele vai viver o início da trilogia, a edição dessa trilogia e também o contato com o filme. Inclusive ele foi convidado pela Warner a participar diretamente de contextos da filmatografia da história e do mundo Tolkien, tá certo? Então, esse livro aqui é de 2003. Só tem uma falha nesse livro que depois eu vou indicar, e não é do Ronan Kinsey, é falha de editoração. Mas, por exemplo, esta obra aqui, do Senhor dos Anéis, você vai ter pela Martins Fontes e o Revisão Técnica e Consultoria Ronald Edward Kinsey. Eu desafio a você procurar qualquer livro que esteja diretamente ligado à vida de Tolkien e tirar o Ronan Kinsey da história da edição desses livros no Brasil. Você não vai conseguir. Pensa em Tolkien no Brasil, pensa em Ronan Kinsey. Inclusive você também pode procurar aí no YouTube algumas aulas do professor Ronan Kinsey, você vai gostar. E agora a gente pode começar um pouco falando sobre, explicando Tolkien. No início ele fala da adesão dele à obra tolkieniana, como ela aconteceu, e mais à frente vai propor uma certa meia biografia dos livros da vida de Tolkien. Eu proponho, já falei, para conversar um pouquinho com o Ronan Kinsey, eu já proponho o Colin Duris. Eu já falei sobre J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, do Dom da Amizade, que por acaso foi traduzido por Ronan Kinsey. O Colin Duris é o autor dessa obra, desse estúdio, e isso passou de novo pela mão do Ronan Kinsey. Um outro livro que eu também indico sobre a bibliografia de J.R.R. Tolkien, aquela ali mostra muito mais concentradamente a relação de Tolkien com C.S. Lewis e depois os fenômenos editoriais e as relações que eles tiveram com o mundo em geral, com os Inklings, com Owen Bayfield e os seus amigos, a inserção do Christopher Tolkien, o filho que vai realmente levar à frente o legado do seu pai dentro dos próprios Inklings, a questão das guerras, as questões, por exemplo, das doenças que eles, tanto o C.S. Lewis e ele, acabaram tendo nas trincheiras. Aquele carrapato das trincheiras causou a todos os dois essas doenças.
E você tem nesse do Humphrey Captain a biografia completa, todos esses dois livros editados já pela HarperCollins. Anteriormente a Martins Fontes podia editar, nem sei se agora está reeditando os livros dele, por conta justamente da permissão que a HarperCollins fez a Martins Fontes de trabalhar a introdução do mundo tolkieniano dentro do cenário efetivo do Brasil, né? Então aqui, gente, aqui do Humphrey Carpenter, para variar, a tradução dele deve ser de Ronan Quincy, tá certo? Um outro livro é do Michael White, mais ampliado, J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, esse na época editado pela Dark Side. Por acaso aqui nesse caso ele vai ser traduzido pelo Bruno Dorigatti, mas não tem necessariamente uma condição, contato direto do Ronan Quincy, pelo menos não estou vendo aqui, mas acho difícil que isso não tenha passado pela mão do professor Ronan Quincy. Esse é um outro livro que você pode estar lendo. Agora, qual a grande importância do livro explicando Tolkien, na minha perspectiva, a partir do professor Ronan Quincy? Primeiro é que ele é um livro realmente de entrada, introdutório. A queixa que eu tinha feito é que há um erro na edição, na página 23, se eu não estou enganado, onde uma linha inteira acaba se, por exemplo, o final da linha da página 23, olha, ele perde o conteúdo. Então você não consegue saber exatamente, você tem que interpretar o que o autor quis nos notar, né? Foi por notar a falta de mitos especificadamente em inglês que ele se propôs a o quê, né? E aí vai vir colocando aqui a produzir um corpo de lendas mais ou menos inteligentes que abrangesse desde o amplo cosmológico, que é um outro livro importante, está inserido na página 131, editado em 1951, e vale a pena você procurar esse livro. Já não se acha mais ele nas edições, você vai ter que catar ele pela estante virtual ou então pela Amazon, pelas essas bibliotecas digitais que possam te dar o livro Cartas de Tolkien, tá? Inclusive eu estou botando aí a capa para você ver, tá? Dentro desse propósito, o Tolkien vai ser descrito pelo C.S. Lewis como alguém que vai estudar definitivamente as questões de fantasia, dizendo aquela proposição entre o mundo real e o mundo da fantasia, o processo de fantasia, como ele enxerga estas situações, como ele prevê efetivamente e tenta meio que dar uma adesão ao contexto de fantasia, trazendo a ideia de que ele não é definitivamente um livro para crianças ou uma forma literária para crianças, e sim também para adultos. Isso fica muito levado a sério a partir desse livro aqui. Eu trouxe ele para o canal para vocês já faz algum tempo, do George MacDonald. Fantástico. George MacDonald foi um cara altamente influente a C.S. Lewis e a Tolkien, mais a C.S. Lewis porque num certo movimento o Tolkien acabou se deixando levar por um distanciamento. Mas este livro também, que se eu não estou enganado, esse livro é da Thomas Nelson. Muito bonito esse livro, já está ali, tem no canal, eles falando sobre esta obra fantástica. Então, o Tolkien ele vai enxergar dois tipos de mundo. O mundo primário, que é aquele mundo real que nós vivemos, e o mundo secundário, que é um mundo subcriado, que é criado através de quem? De nós. Estes mitos são mentiras? Não, eles são verdades transportadas para uma forma técnica de literária que mostra toda a expressão humana dentro de um cenário real. Lembrando que muitas das configurações que estão tanto em Nárnia quanto em Tolkien, no Senhor dos Anéis, principalmente no Senhor dos Anéis, mostra alguns temas da vida desses dois autores, mas principalmente no caso do Senhor dos Anéis, mostra aquela questão da ciência sendo edificada a partir dos elementos voltados à guerra, as críticas, você olha o estabelecimento dos orcs em montar grandes armas de guerra, é uma crítica justamente a essa corrida armamentícia. Ele vai também trazer uma outra questão que eu acho bastante legal para você ler, é que a tridimensionalidade tolkieniana, que está aqui, ó, o mundo de Tolkien em 3 dimensões. Quando você conseguir ler isso com um certo entendimento, você vai ver que existe o processo da diversidade, das profundidades e do tempo, que vai desde a primeira até a quarta era em diante.
Na verdade, para Tolkien existiram 6 eras, inclusive as últimas eras, a sexta era é a nossa era atual. Você vai ver isso bem descrito por conta do Horn-Kissing e a elementação que vai lhe dar uma noção maior e mais afetiva à obra. Este livro aqui, Beren e Lúthien, é uma das comprovações básicas que a vida real ela é representada nessa vida secundária em Tolkien. Beren e Lúthien nada mais é que uma configuração da relação de Tolkien com a sua esposa, inclusive no jazigo de cada um deles vem o nome de Beren e Lúthien para que mostrem uma representação de um amor que superou as diferenças, que superou as impossibilidades e se tornou eterno. Um grande livro, ele faz parte, na verdade, ele faz parte de um grupo de edições de livros que já não existiam no Brasil e que vieram pela Thomas Nelson, quero deixar, e pela Martins Fontes, quero deixar o agradecimento aqui aos dois. Por acaso, a tradução é também do Ronan Quincy. Um outro livro que vai fazer um diálogo e que eu acho que vale a pena, são 2 textos escritos por Tolkien que viraram um livro. Um é o Árvore da Folha e o outro é o Folha e o Migalha, que tem dentro do texto sobre contos de fadas e o Folho de Migalha. Este livro aqui, então eu sempre vou procurar se o Ronan Quincy está em tudo. Tradução, por acaso, do Ronan Quincy, ele vai estabelecer um contato de diálogo com isso aqui, porque o Quincy vai tentar de uma forma, digamos assim, ele vai tentar fazer uma espécie de, não uma redução, um resumo do contexto que está inserido aqui. E aí quando você vier para este livro, municiado pelo Ronan Quincy, você vai conseguir compreender os aspectos que são voltados ao entendimento do Tolkien a partir dos elementos fundados no contexto da fantasia. De certa forma, o Tolkien ele talvez tenha sido um dos escritores que trouxe de volta o idioma finlandês, já que num certo período a Finlândia tinha sido dominada pela Suécia e houve uma sobreposição de um idioma sobre outro, de uma cultura idiomática sobre outro, e o Tolkien, que era apaixonado pelo finlandês, conseguiu de um jeito ou de outro trazer de volta os elementos voltados à própria língua finlandesa, tá certo? Uma outra coisa que eu gostei muito aqui no Ronan Quincy é quando ele vai trabalhar os conceitos gramaticais e principalmente fundamentar os contextos culturais na construção dos idiomas locais. E aí você fica vislumbrado pelo mundo tolkieniano, um mundo completamente denso. Você vai ter Gondor, você tem Rohan, você tem o condado dos Hobbits, você tem Bree, você tem Valinor, Enebror e por aí vai. A Terra-média é toda costurada a partir de uma insinuação tolkieniana de que elas também têm uma sobreposição aos contextos geográficos e aos contextos culturais, principalmente da Europa. Inclusive há uma sobreposição de mapas da Terra-média, de Númenor à Europa. Você vai conseguir compreender isso e não nada à toa. Cada um daqueles lugares tem uma fundamentação real da qual o Ronan Quincy vai mostrando. Eu achei um livro interessantíssimo, ele deixa uma história bem resumida e bastante interessante para que você possa estar vendo, que é o porquê do surgimento do Hobbit e o fato de nós termos o Senhor dos Anéis hoje, todo ele fechado num grande livro, mas por que nós temos em 3 volumes? A Martins Fontes acabou editando ele em 3 volumes também, e também a HarperCollins também fez a mesma coisa agora há pouco tempo num box muito bonito que eu pretendo, assim que puder, tê-lo em minhas mãos, os 3 romances que fazem parte do Senhor dos Anéis. O fato é que o Hobbit, quando foi feito, primeiro ele era uma contação de história de Tolkien aos seus filhos, e depois isso acabou sendo instrumentalizado no campo editorial, e quem leu este livro pela primeira vez foi o filho do editor da HarperCollins na época, que acabou gostando muito, e esse livro explodiu no mercado literário. Depois ele foi traduzido para a Alemanha, para a Itália, para Portugal, num período bastante difícil, na década de 30, no período pré-Segunda Guerra Mundial. Diria eu, até o berço da Segunda Guerra Mundial foi a década de 30. E aí o Hobbit veio nas mãos de Tolkien, e aí ele propôs o que não foi aceito inicialmente
pelos os editores. Ele propôs a vinda deste livro aqui, o Silmarillion. Só que o Silmarillion seria rejeitado a princípio e só vai ser editado em 1974. O que é que vai acontecer? Os editores querem um livro que seja um prosseguimento e uma resposta a tudo que está contido no Hobbit. E aí acaba surgindo o Senhor dos Anéis. Porém, este livro foi escrito em 12 anos. Vou repetir. O livro, a obra fechada do Senhor dos Anéis foi feita em 12 anos, no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele nos chegou e com uma proposta muito interessante. Qual era a proposta? Primeiro, não interessante, existia uma dúvida na edição desse livro. Eu já falei um pouquinho sobre isso num vídeo lá antigão que eu ainda gravava no telefone, mas se você quiser, tá lá falando sobre como ler Tolkien, umas indicações que eu dei, como você pode começar a ler Tolkien. Esta obra aqui, ela foi iniciada e foi dividida em 3 partes por um único motivo. Então a Confraria do Anel vai surgir justamente por conta de uma ação da própria editora Collins. Era muito caro editar livros, as folhas de papel era muito caro. Então o livro número 1, Sociedade do Anel, ele vai surgir como um teste editorial para saber se essas histórias cairiam bem. Vou dar uma dica. Os nomes Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei não foram títulos que Tolkien tenha gostado e ele foi forçado a aceitá-los. Primeiramente lançou-se então a Sociedade do Anel, ela pegou muito bem, ela conseguiu fazer as ligações, há uma transformação que vai fazer com que inclusive você leia a edição do Hobbit de hoje, uma finalística diferente daquela inicial da qual Tolkien escreveu, para que tivesse um link entre o Hobbit e a Sociedade do Anel. O próprio Anel ele se transforma como ação e como personagem, porque o Anel de Sauron, ele faz parte, ele é o próprio Sauron, então ele tem uma disponibilização muito interessante no contexto de ele, Sauron, sobreviver neste próprio Anel, algo que não existia tão bem falado, tão bem condicionado no livro O Hobbit. Então, este livro começa a fazer essa ligação, há um link especial entre os dois textos e a partir daí o livro foi muito bem e aí o Tolkien pôde editar As Duas Torres e O Retorno do Rei, tá certo? Então esta obra do Tolkien, ela foi uma obra testada. C.S. Lewis, como me parece, C.S. Lewis era o maior fã do Tolkien. Todos os livros do Tolkien, não há uma crítica do C.S. Lewis quanto ao que tinha sido escrito pelo seu amigo. E, obviamente, depois o Tolkien mais ranzinza, depois eles tiveram até um certo afastamento, até por conta do casamento do próprio Tolkien, né? Do próprio Lewis, né? O Lewis ficou meio afastado do grupo, mas me parece que lá no finalzinho, se você for fazer uma condição mais densa do estudo dessas duas vidas, o próprio dom da amizade mostra isso. Há uma reaproximação, pelo menos, se não igual àquela do período da primeira metade do século XX, ou pelo menos até a década de 30, 40, há uma reaproximação mais à frente, até porque, por ironia, o C.S. Lewis morreu bem antes de Tolkien, mesmo Tolkien sendo mais velho que C.S. Lewis. Aí você vai também ter um livro que eu vou indicar a você, gente. Se você já leu tanto O Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, aqui eu não me lembro bem, mas eu acho que O Senhor dos Anéis teve maior força do que o próprio Hobbit quando da sua edição, né? Até porque estava vindo a trilogia toda acontecendo, e aí isso foi uma beleza para Martins Fontes, porque eu me lembro que eu fui ver o primeiro, né, a Sociedade do Anel, e tinha uma livraria dessa, ela já não mais existe, mas que a sacada do gerente foi ótima, porque o filme, obviamente, quem já tinha lido o livro sabia que o primeiro filme não ia se fechar como não se fechou, e aquilo gerou uma espécie de revolta, porque foi um dos primeiros filmes de fantasia de um tamanho além do esperado. Isso deu uma certa revolta no pessoal lá do cinema. O pessoal desceu pelo cinema, mas tinha lá uma livraria dizendo o seguinte: se você não quer esperar muito tempo para saber o que aconteceu com o mago,
se inscreva, compre aqui o livro do Senhor dos Anéis, ele baixou tudinho, então venderam tudo, a gente acabou comprando, eu já tinha o livro, já sabia sobre isso, mas o Gandalf foi um garoto propaganda para essa livraria na época, e inclusive era esta capa aqui, que foi a capa comemorativa do filme, né? Propriamente dito, inclusive aqui, isso virou um pôster lá pelo filme. Existia já uma outra edição de uma forma diferente, com desenhos de época, mas essa aqui ela é a capa que foi a capa comemorativa lá do período do filme. Um outro livro então que eu vou indicar a vocês é esse aqui, o Silmarillion. Aqui no Silmarillion, gente, é uma coisa muito bonita. Você vai ter aqui, eu já garanto logo de cara mesmo, logo o primeiro capítulo, ele é belíssimo, né? Porque no Silmarillion ele vai evocar a gênese tolkieniana, né? Então Eru, o Ainundale, Ainulindale, que é o idioma cantado, a forma cantada da criação do universo tolkieniano, e todos os Ainus cantando o surgimento de Morgoth, as questões voltadas depois que vão gerar ao seu maior tenente, que é o Sauron, como é que Sauron substitui o seu antigo comandante como o mal maior do processo terrestre, o processo tolkieniano. Esse livro aqui traz também todos os contos que depois foram melhor adaptados, aumentados, como por exemplo Beren Lúthien, que eu já falei, A Queda de Gondor, e outros tantos. Eles estão todos inseridos aqui. Ele fala, por exemplo, das Silmarillions, o que elas eram e para que elas serviam. Ele foi editado só em 74, e aqui a gente deve muito a um cara chamado Christopher Tolkien, que foi o filho do Tolkien, né? Um dos filhos do Tolkien, não era o mais velho, muito pelo contrário, mas que ele organizou os textos e nos deixou este legado, e até pouco tempo atrás o Christopher Tolkien ficou sempre à frente disso tudo, até o falecimento dele há pouco mais de um ano e meio, se eu não estou enganado. Bom, é um livro interessantíssimo de você ler, é um livro que você vai conceber e entender, e se você ama Tolkien você vai ter paciência, por exemplo, para ver como o Ronan Kensington ele consegue elementar todos os portões que existem dentro do cenário tolkieniano. Você tem todos esses desenhos e não tem como você não enxergar ali em profusão a união entre o mundo que Tolkien viveu e o mundo que Tolkien criou. Gente, um livro interessante, 2003, você não vai achar esse livro agora nas livrarias, só indo lá na estante virtual ou na própria Amazon. Vai uma dica para o pessoal da Martins Fontes, se valer a pena, trazer esse livro de volta e tentar pelo menos arrumar a página 23, porque ela acaba finalizando de forma confusa. No geral, o livro é muito legal. Ele é um livro muito... ele é uma aula. Definitivamente é como se você estivesse assistindo uma aula do professor Ronan Kensington. Eu indico a vocês. Eu vou até deixar alguns links aqui, tanto dos canais que eu citei, como também das aulas expositivas do Ronan Kensington sobre Tolkien, o seu mundo, suas relações, seu casamento, sua estada, ainda que muito abrupta e rápida, no condado de Orange, lá na África do Sul, a relação dele com a sua mãe, a relação e a morte precoce do seu pai. Espetacular a obra do professor Ronan Kensington, que é, sem dúvida nenhuma, o maior pensador e o maior expoente das Américas quando se trata de Tolkien. Tá certo, gente? Então, tá aí, prometi. Desculpem não ter lançado esse vídeo no sábado, estou lançando esse vídeo agora e espero mesmo de coração que você esteja curtindo e compartilhando o nosso canal. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Mês que vem tem Chesterton na veia. Um grande abraço.